Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40:31, Ministério Pão Vivo, hoje, direto ao nosso tema. Falaremos sobre o tema a abertura do terceiro selo. O terceiro selo, que aparece um cavalo preto, cujo cavaleiro tem nas mãos uma balança. E João ouviu uma voz que dizia: 1 litro de trigo por um dia de trabalho, ou 3 litros de trigo por um dia de trabalho. É claro que isto fala de carestia, desequilíbrio econômico. Nada é capaz de provocar no mundo, numa nação, um desequilíbrio econômico como a guerra. Nós, em nosso tempo, que vemos a maioria das nações, até mesmo as grandes potências, com suas economias minadas. Você imagina, nós vivemos em um período que podemos dizer de relativa paz. O período dos selos, principalmente a partir do cavalo vermelho, é um período sem paz, porque ao cavaleiro do cavalo vermelho foi dito que ele tirasse a paz da terra. No cavalo preto, nós vemos a consequência da ação do cavalo vermelho, a guerra que provoca o desequilíbrio econômico, cujo desequilíbrio econômico provoca a fome. Por isso, é simbólico, desde a balança. A balança aqui já é um símbolo da situação horrível na economia que o mundo estará vivendo. E quando se ilustra os alimentos, 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, a gente percebe a intensidade da economia, da fome que estará graçando no mundo nesta época. E ainda a voz disse: não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite, produtos que, extremamente procurados e sujeito a contaminações por causa da situação econômica crítica. Conforme já mencionamos, nada é capaz de provocar uma crise da economia, uma crise de fome
como as guerras. Nós estamos vivendo em um tempo que há um prenúncio desta situação. Veja que o mundo ainda tem uma relativa paz, mas está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia de alguns meses. E a gente viu o embargo de um porto por onde passam toneladas e toneladas de grãos, cujos grãos eles tinham ou têm o rumo de países mais pobres. Isto é, são atitudes lindas do ser humano em um tempo de paz. A atitude de levar a produção até lugares onde ela não existe. Mas ali embargaram por algum tempo e com isso outras partes do mundo sentiram a falta, a fome começou a abater nessas regiões. Graças a Deus que, pelo menos, houve uma certa sensibilidade e compreensão e esses portos foram liberados. Mas tememos que a guerra ainda tome caminhos de uma ação maior e venham a acontecer esses embargos e a fome vai proliferar. O grito pelo preço do petróleo por todos os lados. A origem é esta guerra. Então, temos que admitir a falta de paz no mundo, um mundo sem paz. Ele estará dominado, fulminado pela guerra e ele tem as suas economias rebentadas e com isso vem a fome. Note, 1 quilo de trigo por um dia de trabalho e 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. É claro, esses números não são números literais, mas eles nos passam a ideia da calamidade que haverá nesse tempo. Quando estudamos as escrituras proféticas e chegamos no livro dos 7 selos e paramos para pensar na literalidade das profecias, nós temos que sempre recorrer ao que disse Moisés. Naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o príncipe do seu povo, ele falando para Daniel, que era israelita, que era de Israel. Se levantará Miguel. Só quero citar parte desse texto. Nós iremos ver em vídeos posteriores. Sempre nos acontecimentos proféticos, sempre que se destaca a postura de Miguel, sempre que Miguel entra em ação, é porque o caos está sendo implantado. Então, nesse período da grande tribulação, Daniel está dizendo, naquele tempo
se levantará Miguel, o príncipe do teu povo, porque haverá um tempo de angústia, um tempo de sofrimento que nunca houve nem jamais haverá, desde que existe nação até esse tempo. E Jesus fez uma paráfrase desse tempo. Jesus disse no seu sermão, Mateus 24, 21, haverá grande tribulação, como nunca houve nem jamais haverá, desde que existe nação até esse tempo. E a gente está vendo na desselagem, no arrancar destes selos. Primeiro selo, a instalação do governo anticristo. Segundo selo, guerras. Terceiro selo, a fome como resultado das calamidades anteriores. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.